Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Show. Hoje nós vamos responder essa prova que foi realizada domingo, certo? Prova do Proitec. Provinha que eu achei que veio em um nível muito bom e que, ao meu ponto de vista, vai ser muito semelhante com o que vai vir na prova final, certo? Eu estava olhando aqui o grupo de vocês e já percebi que tem apenas uma pessoa para agro matutino. Duas pessoas para agrovespertino, duas pessoas para informática, nenhuma para manutenção e nenhum para química, certo? Então, escolheram aqui os cursos que também, no meu ponto de vista, são os mais concorridos, certo? Principalmente informática. Mas isso não é um problema, certo? Isso está na preparação de vocês, certo? Vocês se preparam muito, se preparam bem, estão bem preparados, a concorrência não é um problema, certo? Então, para que a gente não perca tempo, já vou respondendo aqui. Aqui se, sei se vai vir mais alguém. Eu respondo um e vou olhar aqui se vai vir ou não. Então, a primeira questão diz o seguinte: de acordo com o texto 1, a pesquisa A Resenha da Copa ouviu um total de 1.000 pessoas. Sabendo que 71% dos entrevistados afirmaram que consomem mais produtos na época da Copa do Mundo, é correto afirmar que o número de pessoas entrevistadas que pretendem aumentar o seu consumo nessa época é de. Então, o que que ele está querendo aqui? Ele quer apenas que você verifique, certo? A quantidade de pessoas que desejam aumentar o consumo nessa época, certo? Porém, ele disse que 71% dos entrevistados afirmaram isso. Então, basta fazer 71%, ou seja, 71 sobre 100, vezes 1.000, certo? Vou cancelar esse zero com esse zero com esse. Vou ter 71 vezes 10, ou seja, isso aqui dá 710, letra D. Tranquilo? Uma questãozinha tranquila. No simulado passado, eu coloquei uma questão que se resolvia desse mesmo estilo aqui, uma questão bem tranquila, certo? E para vocês verem aqui, caiu no mesmo modelo, certo? Então, desde já, peço para que vocês não faltem os simulados, certo? Sempre estejam resolvendo os simulados, porque, pelo menos na minha parte, eu tento deixar o máximo parecido com as provas, certo? Quando é eu que elaboro, claro, viu? Questão 22, ele já entrevista sobre os itens que pretendem consumir durante o período da Copa do Mundo, indicou que 60% dos entrevistados, 60% dos entrevistados citaram
é a compra de carnes. Né? E o mesmo percentual citou bebidas não alcoólicas. Se somarmos os dois percentuais, o resultado ultrapassa 100%. Então, matematicamente, isso ocorre por quê? Porque os dados foram coletados de forma errada? Não. O número total de entrevistados foi alterado? Não. A porcentagem deve ser calculada sobre o total de 2.000 pessoas? Também não. Uma pessoa pode ter escolhido mais de uma opção? Sim. Uma pessoa pode ter escolhido comprar carnes e, ao mesmo tempo, comprar bebidas não alcoólicas. Certo? Então, outra questãozinha aí bem simples, para que todos os candidatos, né, não errassem. 23. Dos participantes da pesquisa mencionada no texto 1, apenas 190 afirmaram, né, 190 afirmaram que um patrocínio ou apoio à competição da FIFA não afeta seus hábitos de consumo. Ao escolher aleatoriamente um dos 1.000 participantes da pesquisa, a probabilidade dele ser um dos torcedores que afirmaram que o patrocínio afeta seus hábitos de consumo é. Então, perceba que está falando de probabilidade. Então, a probabilidade vai ser o seguinte: vai ser os 190 sobre quem? Sobre 1.000. Isso vai me dar o quê? Cancela, cancela. 19 sobre 100 é igual a 19%. Mas isso não é a resposta. Observe que tem aqui a letra B. Mas não é a resposta. Por quê? 19% afirmaram que o patrocínio ou apoio da competição da FIFA não afeta seus hábitos de consumo. Ele quer saber os que afirmaram que o patrocínio afeta. Se eu tenho 19 que não afeta, sobra 81% que afeta. Ou seja, a resposta é a letra A. Então, tomar cuidado com esse tipo de pegadinha, certo? Tem que prestar bastante atenção. Aqui eles afirmaram que não afeta. Então, 19% não afeta. Logo, 81% é os que afirmaram que o patrocínio afeta os seus hábitos. Logo, a letra A. Essas três primeiras questões aqui, foge da nossa realidade? Sim ou não? Não, né? É o que a gente trabalhou e vem trabalhando no curso desde o início, tá certo? Olha a questão 24. A questão 24 diz o seguinte: um fabricante de materiais esportivos deseja ampliar sua produção de bolas para vender no período da Copa do Mundo. Considere que ela pretende pegar o empréstimo de R$ 10.000 para financiar sua produção, uma taxa de juros simples de 24% ao ano, pretendendo iniciar o pagamento após 3 meses. Nessas condições, o montante a ser pago pela fábrica será, então, uma questão de juros simples. Juros é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. O candidato, ele só poderia perceber isso aqui, a taxa está em ano e o tempo está em meses. Mas é bem simples, vamos transformar isso aqui em meses? Então, 24% dividido por 12 dá o quê? Dá 2% ao mês, certo? Então, o juros será o capital, que é de R$ 10.000, vezes a taxa, que é de 2%, logo 2 sobre 100, vezes o tempo, que é de 3 meses. Não posso botar o 24 aqui, tem que ser o 2%. Vou cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, eu vou ter o seguinte: juros é igual a 100, que multiplica 2, que multiplica 3. 2 vezes 100, 200, 200 vezes 3, 600. O montante é o capital mais o juros. Logo, o montante será igual ao capital, que é 10.000, mais os juros, que é
600. Logo, o montante será de R$ 10.600. Alternativa assim sendo letra C. Então, não fugiu nem um pouco da nossa realidade. Tudo que foi trabalhado nas aulas caiu até agora, tá certo? E vai ser assim no decorrer da prova, tá certo? Questão 25. Questão 25. Diz o seguinte, ó. Um torcedor decidiu comprar lanches e refrigerantes. O lanche ele representou pela letra L e o refrigerante ele representou pela letra E. Ele comprou o dobro de refrigerantes em relação aos lanches e comprou um total de 12 itens. Ó, o segredo estava aqui, ó. Ele comprou o dobro de refrigerantes em relação aos lanches. Então, o dobro era o refrigerante igual a 2 vezes o lanche, certo? E, por fim, ele disse que um total de 12. Então, se ele comprou o L de lanche mais os refrigerantes, isso aqui dá 12 itens, certo? Então, resposta correta, letra B de bola, certo? Questão 26. Suponha que um dos bares mencionados no texto 1 planeja uma nova área VIP para receber os torcedores. A planta baixa do projeto, vista de cima, mostra um espaço que será uma figura composta por dois setores, um em formato de L e o outro em formato de trapézio. Vou até diminuir aqui para vocês verem a imagem. Vamos olhar o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o seguinte. De acordo com as dimensões da figura, a área total destinada à nova área VIP é de. Então, ele quer a área total dessa imagem, né, dessa figura. Então, vamos aqui, ó. Se eu tracejar aqui, né, se eu tenho daqui para cá 4, esse pedacinho aqui só pode ser 2, não é isso? Pronto. Essa área daqui até aqui, ou seja, tudo isso aqui, certo? Mede quanto? Mede 6. Então, a área é 2 vezes 6, ou seja, 12, certo? Perceba que quando eu fechar esse outro aqui, ó, que eu também vou ter 12. A área vai ser quem? A área vai ser igual a 2 vezes 4. Logo, a área vai ser igual a 8. Tranquilo? Então, eu tenho que essa área aqui completa mede 12. E eu tenho que essa área aqui completa, né? Mede o quê? Mede 12. Certo? Ok? Vou até apagar essa lista aqui. Ó, daqui, mais uma vez, daqui, essa área aqui, certo? Mede 12. E essa área aqui, certo? Mede 8, tá bom? Se aqui mede 2, aqui mede 4, esse pedacinho aqui, ó, só pode medir quanto? 4. Por que só pode medir 4? Aí, 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10, certo? Se eu prolongar aqui, ó, eu prolongar aqui, fazer esse outro lado, aqui também mede 4. Então, essa área é 2 vezes 4. Ou seja, essa área é igual a 8. Ou seja, essa área aqui, certo? Essa área aqui mede 8, certo? Observe o seguinte, que quando eu tracejo para cá, aqui eu formo um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui Esse lado aqui mede 4, esse lado mede 2, para esse lado ver medir 6, esse lado aqui completo tem que ser 4, porque 4 mais esse 2 dá igual a 6, certo? Então, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Vou aplicar a área, que é base vezes altura, no caso aqui é um triângulo retângulo cateto vezes cateto, dividido por 2, ou seja, 16 dividido por 2 dá 8. Então, a área desse triângulo aqui é 8. Observe que eu tenho um 8 aqui, um 8 aqui e um 8 aqui. Então, a área total, vai ser 3 vezes 8 dá 24, mais a área que eu encontrei aqui em cima, que foi 12. Então, mais 12,
certo? Então, a área total vai ser 24 mais 12, dá igual a 36. Tendo assim, resposta correta, letra C. Certo? No simulado, também botei uma questão para vocês completarem as figuras e encontrarem o valor do perímetro. Tá certo? Então, caiu bem parecido. Certo? Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo para vocês? Estão conseguindo acompanhar? E aí? Tem alguma dúvida? Show. Vamos para a próxima. Questão 27, certo? A questão 27 diz o seguinte: segundo o texto, o estudo, o estudo, estudo intitulado A Resenha na Copa identificou de forma espontânea 6 marcas mais associadas à Copa do Mundo: a Adidas, a Nike, a Coca-Cola, a Globo, a Itaú e a Cazé TV. 6 marcas, certo? Considere que, em uma das seguintes etapas da pesquisa, o entrevistador passou a apresentar exatamente essas 6 marcas como opções fixas e solicitou, essa aqui é bem importante, e solicitou que cada participante escolhesse apenas uma delas, admitindo que, ele só pode escolher apenas uma delas, admitindo que nessa nova situação, todas as marcas têm uma mesma chance de serem escolhidas. A probabilidade de um entrevistado selecionar a marca Casé TV é. Então, a probabilidade é o que eu quero, como eu só tenho uma marca, sobre o que eu tenho. Ou seja, eu tenho 6 marcas. Logo, a probabilidade é de 1/6. Assim, alternativa correta, letra A. Caiu já aqui 2 questões de probabilidades aqui antes das 10 primeiras questões, certo? Antes das 10 primeiras questões. E questões boas de serem resolvidas, tá certo? Sem muita dificuldades. Questão 28. Essa questão 28 aqui, ela é muito bonita. Por quê? Observe, ó. De acordo com o texto 1, a Adidas ficou em primeiro lugar em termos de dimensões. A logomarca da Adidas é formada por 3 trapézios, conforme a figura 2. Observe aqui a figura 2. Tá vendo? Aí vamos ver o que a pergunta quer. Ele diz: com base nessas dimensões da figura 2, é correto afirmar o perímetro da logomarca da Adidas. Então, ele quer a soma de todos os lados, certo? Observe que eu já tenho 8, esse lado aqui, mais esse lado. Tenho esse lado aqui, esse lado também, esse lado aqui, esse lado. Resumindo, ele quer que eu encontre essa parte de baixo, essa parte de baixo e essa parte de baixo. Depois que eu encontrar essas 3 partes de baixo, eu vou somar cada uma delas. Tá certo? Entendido? Então vamos lá. Professor, como é que eu faço para identificar isso aqui? Ó? Simples, ó. Perceba que se você prolongar essa reta aqui, você forma um ângulo 90 graus aqui e forma um ângulo 90 graus aqui. Não é isso? Sim. Observe que esse tamanho aqui é idêntico a esse tamanho aqui. Ok? E esse tamanho completo é 1,2. Ora, se esse pedaço aqui vale 1,6, certo? Aliás, vale 0,6, certo? Esse outro pedaço aqui, quando eu somar esse pedaço com esse pedaço, tem que dar 1,2, ou seja, esse pedaço só pode ser 1,6. Esse tamanho aqui, ó, certo? É idêntico a esse tamanho aqui. Tá bom? Então, se esse tamanho mede 0,8, esse tamanho aqui também vai medir 0,8. Observe o que eu tenho, um triângulo retângulo. Então, professor, você vai aplicar Pitágoras? Não.
Observe aqui, ó. Eu tenho essa imagem aqui, certo? Eu tenho essa imagem. Se eu tiver 0,4 aqui, 0,3 aqui e 0,5 aqui, ó. Quando eu multiplicar por 2, aqui eu vou ter 0,8. Quando eu multiplicar por 2, aqui por 2, aqui eu vou ter 0,6. Se eu multiplicar essa parte por 2, eu vou ter quanto? 1. Logo, essa parte daqui é 1, certo? É um triângulo pitagórico, tá bom? Então, não preciso armar a continha para fazer isso. Observe aqui na outra, quando eu traçar para cá, observe aqui, ó. Se aqui é 2,4, esse pedaço aqui também vai ser 2,4. Então, aqui é 2,4. Esse pedaço aqui só pode ser 0,6. Por que, professor? Só pode ser 0,6? Porque esse pedaço somado com esse pedaço tem que dar 3, certo? Esse pedaço aqui é idêntico a esse pedaço aqui. Ou seja, cada um vale 0,8. Então, essa parte de baixo também vale 1. Ah, professor, entendi. E por incrível que pareça, quando você tracejar esse lado aqui, essa parte aqui vai ser idêntica a essa parte aqui, correto? Logo aqui também vai ser 0,8. Essa parte aqui vai ser idêntica a essa parte aqui, certo? Então aqui mede 4,5. Essa parte, somado com essa parte, tem que ser 5,1, certo? Se aqui é 4,5, aqui só pode ser 0,6. Logo, essa parte de baixo também é 1, tá certo? Então, quando você soma, né? Quando você soma aqui os perímetros, que é 0,8 mais 0,8 mais 0,8, dá 2,4. Mais 0,6 mais 1,2 mais 0,6 mais 2,4 mais 4,5 dá 9,3. Mais 1,2 mais 3 mais 5,1 dá 7,5. Mais 1 e 1 dá 3. Quando você soma tudo isso aqui, dá exatamente 22 metros e 2. 22,2 metros, certo? Então dá a resposta letra B. Entenderam? Tranquilo? Só a questão da visualização. Só precisar fazer um, né? Não tem dúvida. Segundo o texto 1, a pesquisa sobre hábitos de consumo durante a Copa do Mundo indicou que 76% dos entrevistados pretendem visitar bares, certo? Ou restaurantes. Enquanto 54% afirmaram que pretendem consumir bebidas alcoólicas nesse período, certo? Com base nessas informações, a razão, ó, isso aqui é bem importante, a razão entre a quantidade de pessoas que pretendem consumir bebidas alcoólicas, ou seja, eu aconselho a vocês colocarem essa informação em primeiro, ou seja, ela diz que é 54%, é 54%, sobre, né, porque é a razão. A quantidade de pessoas que pretendem visitar bares ou restaurantes. Então, 76% dos entrevistados pretendem visitar bares ou restaurantes. Então, 76%. Simplificando aqui por 2 e simplificando aqui por 2, eu vou ter o seguinte: 54 dividido por 2 dá 27. E 76 dividido por 2 dá 38. Ou seja, letra A. O que é que poderia ter ocasionado isso aqui, né? O candidato não ter, assim, não ter ocasionado o erro, né? Aqui foi o acerto. O candidato na pressa, ele ter colocado 76 sobre 54.
Quando você simplificar, vai dar 38 sobre 27. Olha a maldade da banca aqui, ó. Certo? Então, tem que ficar bastante atento a esses detalhes. Certo? 30. Questão 30. Suponha que durante o período da Copa do Mundo, uma loja lançou uma promoção para a compra de televisores, permitindo que o pagamento fosse realizado após alguns meses. Um modelo de TV, cujo preço à vista é de R$ 3.200, pode ser pago integralmente ao final de 6 meses, com incidência de juros simples, ó, segunda questão de juros simples, de 3% ao mês. Considerando essas condições, o valor total a ser pago ao final desse período será de... Por olhar apenas aqui o tempo, está em meses, o ano... Desculpa, o tempo está em meses e a taxa está em meses. Então, é só aplicar na fórmula, juros é igual ao capital, e multiplica a taxa, e multiplica o tempo. Logo, o juros será o capital. Quem é o capital? O capital é 3.200. Vezes a taxa é 3%, seja 3 sobre 100, vezes o tempo, que é o tempo, 6 meses. Certo? Vou cancelar esse 3 com esse 3, vou ter o seguinte, juros é igual a 32 vezes 3 vezes 6. 32 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, não, 96. 96 vezes 6 dá 36, 576. Certo? Logo, o montante será o capital mais os juros. O montante será igual a 10 mil. 10 mil, não. Estou confundindo com a outra questão, né? 3.200 mais 576. Somando tudo, vai dar 3.776. Alternativa correta, sim, letra D. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Acredito que não, né? Bem simples. Dúvidas. Essa questão 31 caiu idêntica, né, à nossa resolução do simulado. Suponha que uma marca deseja instalar um telão retangular, cuja área é 24 metros quadrados, para que os torcedores possam assistir o jogo da Copa. Sabe-se que o comprimento é 2 metros maior que a largura X. Ora, se a largura é X, o comprimento é X mais 2. Aí ele diz, para encontrar as dimensões do telão, deve-se resolver a equação. Observe, a área é quanto? 24. O que isso quer dizer? Quando eu pegar a minha largura e multiplicar pelo meu comprimento, isso vai dar quanto? Isso vai dar 24, que é a área, né? Não é base vezes a altura. Então, x vezes x, x quadrado aqui, ó. X vezes x, x quadrado. X vezes 2, 2x. Isso igual a 24. O 24 está positivo, passa negativo. Então, x ao quadrado mais 2x menos 24 igual a 0. Assim, alternativa correta, letra A. Certo? Questão 32. Essa questão 32, eu quero abrir aqui uma pequena observação, certo? Porque ele fala de juros compostos. Essa foi a primeira vez que caiu juros compostos em uma prova da Proitec, certo? E também, se cair na prova do IEF, vai ser a primeira vez. Mas o lado bom disso? O lado bom disso é que vocês só precisam decorar uma fórmula, eu vou já disponibilizar aqui para vocês, certo? Só precisam coisar uma fórmula. Imagine que o certo investidor aplicou R$ 1.000 em ações de uma empresa de materiais possíveis a juros compostos, de 10% ao ano ao final de 24 meses. Assim como juros simples, as taxas têm que estar na mesma grandeza. Aqui está 10% ao ano e aqui está de 24 meses. 24 meses é igual a 2 o quê? 20, até 24 meses é igual a 2 anos. Então, qual é a fórmula, professor? É essa aqui, ó. M é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Pronto, só isso, só isso. Então, o montante será... Em um capital, ele disse que era R$ 1.000. Vezes 1 mais... Quem é a taxa? 10%. 10% é 0,1. Isso elevado ao quadrado.
Então, M, que é o montante, será igual a 1.000 vezes 1,1, certo? Elevado ao quadrado. Logo, o montante será igual a 1.000 vezes 1,1 ao quadrado dá 1,21. Logo, o montante será 1.000 vezes 1,21 dá 1.210. Vai andar três casas com a vida, certo? Assim, letra B de bola, certo? B de bola. Entendido? Essa questão foi a única que não foi passada para vocês. A única, certo? Agora vocês já sabem. Toda resolve desse jeito, professor? Toda. Não tem distinção, certo? É só aplicar essa forma. M, que é o montante, vezes o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada a t. Simples assim. As grandezas, certo? Sempre precisam estar na mesma unidade. Se está em ano, tem que estar em ano. Se está em meses, tem que estar em meses. Se está em dias, tem que estar em dias. Ambas, certo? Se não, você faz isso que eu fiz, transforma ela na grandeza que você quer, né? Transformar. 33. O personagem que representa o súdito, menciona três problemas: aumento de impostos, má gestão e alto custo de vida. Se cada um desses problemas gerasse 12 reclamações por dia, ao final de uma semana de 7 dias, o total de reclamações seria. Ora, se eu tenho 3 e cada um gerasse 2, eu vou ter 3 vezes 12, ou seja, 36 reclamações por dia. Como ele quer saber o total de semana, seria 36 vezes 7. E 36 vezes 7 dá 252. Alternativa correta, letra B de bola. Certo? Questãozinha bem simples aqui, não tem erro. Em uma loja especializada em produtos da marca Adidas, observa-se que, mantendo seu ritmo médio de vendas, a loja leva 30 dias para esvaziar completamente o estoque disponível. Então, o volume do estoque, vamos dizer que ele tenha 100%, e ele leva 30 dias para esvaziar completamente o disponível. Durante um período da Copa do Mundo, devido ao aumento da demanda por artigos esportivos, verificou-se um crescimento de 50%. Deixou de ser 100 e passou para ser 150, né? No novo volume diário de vendas. Sem reposição de mercadorias ao longo desse intervalo. Nessas condições, o novo tempo médio para que o estoque seja totalmente esgotado será. Aqui eu vou ter que fazer aqui as grandezas, seleção inversamente ou diretamente proporcional. A pergunta é, se eu aumentar o volume de vendas, eu aumento os dias? Não. Quanto mais volume de venda, menos dias para vender. Ou seja, aqui vai ser inversamente proporcional. Ou seja, vai ser 30 sobre x igual a 150 sobre 100. Certo? Eu já vou cancelar esse zero com esse zero. Vou ter x igual, 15x igual a 10 vezes 30. X vai ser igual a 10 vezes 30 dividido por 15. Isso aqui eu sei que dá 2, né? Então, x vai ser igual a 10 vezes 2. Logo, x vai ser igual a 20. Assim, letra A. Essa questão não é uma questão muito simples de ser resolvida, certo? O aluno teria que perceber que as grandezas eram inversamente proporcionais. Porque se ele insistisse que as grandezas eram diretamente proporcional, ele iria marcar aí, com certeza, a alternativa B, certo? Ele ia achar 15, se eu não estou enganado aqui, quando fizermos os cálculos, e errar a questão, tá certo? Ou ele ia simplesmente tirar 50% de 30, também ia dar 15, né? E marcar a alternativa.
Então, até agora, foi mostrado uma coisa muito importante para vocês, que é tomar cuidado com as alternativas que vocês escolhem, certo? Por quê? Porque se você der um vacilo, aí perde toda a questão, né? Todo o desenvolvimento da questão. Questão 35, ele diz, ó, o texto 2 retrata o futebol, representado pela bola como elemento capaz de apaziguar multidões. A figura 3 apresenta uma bola de futebol padrão, utilizada em eventos esportivos, na qual é possível identificar diferentes regiões poligonais em sua superfície. De fato, aqui eu tenho o quê? Nesse rabisco que eu estou fazendo aqui, eu tenho um pentágono, né? E nessa parte aqui, o que é que eu tenho? Consigo visualizar um hexágono. Então, eu consigo visualizar isso. Ele diz aqui, as regiões identificadas na bola correspondem ao polígono do tipo hexágonos e pentágonos. Nem tem triângulos, nem tem heptágonos, certo? Então, já elimina, ok? Questão 36, né? Mas para responder a 36 e 37, eu preciso desses dados aqui. A Copa do Mundo de 2026 contou com 48 seleções, sendo a maior da história, com um total de 104 partidas ao longo de toda a competição. Na fase inicial, as equipes foram distribuídas em grupos, somando 72 jogos apenas nessa etapa. Considere que cada partida possui duração regulamentar de 90 minutos sem acréscimos e prorrogações. Ele diz o seguinte aqui: expresso em horas, o tempo total regulamentar de jogos na primeira fase expresso em horas. Aqui está em minutos. O que eu tenho que fazer aqui? Eu sei que se eu pegar os 72, né? Porque ele diz total de regulamentar de todos os jogos da primeira fase. Então foram 72 apenas nessa etapa. E foram na fase inicial. Pronto. Se eu pegar os 72 e multiplicar por 90, eu vou ter o seguinte: 9 vezes 2, 18 dá 1. 9 vezes 7 dá 63. 63. 1 que foi 64. Eu repito zero, né? 6.480, o quê? Minutos. Certo? Esse foi o total de minutos, né? O tempo. Só que ele quer expresso em horas. Então, eu vou pegar 6.480 minutos e dividir aqui por 60, porque aí eu vou descobrir o total de horas. Primeiro eu vou botar 1 vezes esse 60, até tirar daqui, que não vai dar para fazer a conta aqui, eu vou fazer aqui em cima. 3.480 dividido por 60. Vou botar 1 aqui, 1 vezes 60 dá 60, resto 4. Desce 8. 48 não dá, não posso botar um zero aqui e uma vírgula, certo? Então, vou fazer o seguinte, 0 vezes 60 dá 0. 48 menos 0 dá 48. Agora sim é resto, certo? 48 é resto. Vou descer o 0. Certo? Então, quando eu vou descer o 0 aqui, eu coloco 8. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 6 dá 48. Ou seja, a resposta correta, letra C. Ok? Na 37, ele diz expresso em segundos, ó, já mudou. Aqui é expresso em horas, aqui ele quer em segundos. E em notação científica, ou seja, além de eu resolver os segundos, eu vou ter que transformar em notação científica, certo? O total regulamentar de todas as partidas da competição é de. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Aí, 90 minutos, basta que eu multiplique por 60. Eu vou descobrir o total de segundos, certo? 6 vezes 9 dá 54, eu repito os dois zeros, né? 0, 0. Ou seja, eu vou ter 5.400
segundos. Ah, professor, não tem essa resposta aí. Sim, porque ele diz o tempo total regulamentar de todas as partidas da competição. Foram quantas partidas? 104. Então, eu tenho que pegar o 5.400 e multiplicar por 104. Então, 5.400 e multiplicar por 104. 0, 0, 16, 20, 21. 0, 0, 0, 0. Aí, 0, 0, 4, 5. E 0, 0, 6, 1, 6, 5. Então, eu vou ter 56, 16, 00. Ou seja, 561, mais de meio milhão, né, de segundos. Para transformar isso em notação científica, eu vou andar aqui com a casa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 5,616 vezes 10 elevado a 5. Assim, a alternativa correta, letra. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Alguma dúvida? Que tenham ficado com essa questão? Nenhuma, tranquilo. Já tenho resolvido essa prova? Já tenho resolvido essa prova? Alguém? Ninguém? Mas já tinham olhado? Sim, né? Só de olhar assim, antes de ver a resolução, vocês imaginavam que estava muito difícil, muito fácil, mediano? Luna disse que achou bem fácil, né? Que bom, muito bom. Isso significa que bem, Sal. Show de bola. Significa que vocês estão bem preparados, tá certo? Tranquilo, muito bem. Bacana. Vamos responder o resto aqui para liberar vocês. Questão 38. Questão 38 diz o seguinte: na fase de grupos da Copa do Mundo, cada grupo é composto por 4 seleções, que jogam entre si, totalizando 6 partidas. Em um determinado grupo, após 5 primeiros jogos, um estatístico observou que a média era de 3 gols por partida, ou seja, o número de gols dividido pelo número de partidas resultou em 3. Então, o número de gols dividido por 5 partidas resultou em 3. Logo, o número de gols foi 3 vezes 5. 3 vezes 5. Portanto, o número de gols foi igual a 15. Né? 15 gols em 5 partidas. Aí ele continua, né? Ele prossegue. Considerando que no último jogo desse grupo foram marcados 9. Vai aumentar, não. Vai aqui não vai sair. Mas é acabar de mim. Eu escrevi só o fim. Eu vou ter que fazer um dia agora. Não vou ficar só. Gabriel disse que só as de geometria pegaram um pouco. A geometria estavam boas. Eu achei legal. Então, o número de gols em 5 partidas foi 15. Ele depois disse que foram marcados 9 gols. É correto afirmar que a média final, então a média final vai ser o 15 mais o 9. Como ele diz, afirmar que a partida termina de 6 partidas, dividido por 6. 15 mais 9 dá 24. Dividido por 6, isso dá 4. Alternativa correta, letra A. Certo? Suponha que a FIFA deseje confeccionar isso aqui, eu não sei qual é o nome, para a Copa do Mundo de 2026, certo? E nesses objetos pretendem representar o ano, né, da competição, utilizando algarismos romanos. Nessas condições, o número deverá ser utilizado Então, o que é que se representa 2026, hein?
números romanos. 1.000 e 1.000, certo? 10 e 10 e 6, certo? Essa aqui é 2026. Assim, a alternativa correta, letra D. Aqui você já poderia matar, né? Não pode se escrever números com mais de 3, certo? Então, aqui já não era B nem a A, certo? E o D aqui representa 500. É 500? É, eu acho que é 500. 500, 500 é 500. Então não pode ser isso, tá certo? E essa última aqui, eu vou deixar vocês pensarem um pouco qual dessas vocês marcariam. Uma, em uma das entradas de um estádio durante a Copa do Mundo, acessam 20 pessoas por minuto. Considere que passam por essa estrada X pessoas. Nesse contexto, o tempo total gasto em minutos na entrada dessas pessoas é representado pela expressão. Justamente, se eu quiser saber o total de, de tempo gasto, era só pegar o total de pessoas e dividir, certo? Pelo total de pessoas, que é a letra A, certo? E aí, gostaram? Show de bola. É, a prova do IF não vai mudar assim o nível, não, certo? O nível é isso aí. Se vocês gostaram da prova e acharam interessante, certo? A prova é isso aí, a prova do IF. Dá para passar? Dá, tem que passar, vai dar certo. Se Deus quiser. Todo mundo aprovado aí. Então, pessoal, eu planejei resolver essa prova para vocês, certo? 20 questões de matemática. Na próxima aula, vou tentar elaborar outro simulado para vocês, certo? E que seja o máximo parecido com as provas de IEF, igual que eu já vinha fazendo para vocês, certo? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, estão liberados.
Tenham todos uma ótima noite.